Falar agora do desempenho do PIB no primeiro trimestre, resultado da balança comercial divulgado hoje, né? E também redução no preço da carne de frango. Assuntos para análise agora de Felipe Serigati, economista da FGV Agro. Muito boa tarde, bem-vindo, Felipe. Boa tarde, Simone. Tudo bom com vocês? Tudo jóia por aqui. Vamos lá, então. Muita coisa para falar, não é? PIB com crescimento aí de 1,4% no primeiro tri, agropecuária aí, né? A gente falou muito, né? Respondendo muito bem, puxando aí o produto interno bruto. Dentro do esperado, Felipe, como é que você avalia? Pois é, então saíram os números do PIB, né, na sexta-feira passada, e se a gente fosse olhar somente para a fotografia, então imagina que números do PIB não tivesse qualquer contexto, fosse algo estático. São bons números, né? Então, a economia brasileira crescendo bem, num ritmo ali, se a gente for analisar, aquele número dá algo próximo de um crescimento de 3% ao ano, consumo das famílias com bom fôlego, do lado da oferta, né, a turma que produz, né, que gera esses bens e serviços, nós tivemos crescimento das atividades agropecuárias, independente de qual métrica você observe, é um crescimento de 2 dígitos. Tivemos um desempenho não com a mesma qualidade na indústria e um crescimento no setor de serviços. Então, se a gente for olhar somente a fotografia, temos uma boa notícia, a economia brasileira está crescendo, até que num ritmo acelerado. Onde é que fica o desconforto? É quando a gente substitui a fotografia por um pequeno filme, quando a gente coloca contexto nessa fotografia, né? Ou seja, a gente olha sobre quais condições que esses números foram gerados. E aí traz uma ponta de preocupação, não é nada inédito, mas os números confirmaram, né? Não teve uma grande quebra de expectativa. A economia brasileira está crescendo, mas operando acima do que é sustentável. Ela está crescendo acima do que ela consegue suportar. Quando a gente observa ali o crescimento do mercado interno, o crescimento do setor produtivo não acompanhou o mesmo ritmo de crescimento do mercado interno. Resultado disso foi o crescimento das importações, mais de 14%. Então, claramente, esse modelo que a gente tem adotado, a conta não fecha. Vocês vão dizer, com total razão, que, olha, mas nem tudo dá para importar, né? Principalmente a parte do setor de serviço, você não consegue importar. Onde é que está feito esse ajuste, né? Onde é que vem sendo feito esse ajuste? Se a demanda cresce de forma mais acelerada que a oferta, que a produção, justamente nos preços. A gente tem visto a inflação no setor de serviços operando bem acima do teto da meta e acelerando. Ok, então, número do PIB foi ruim? Não foi ruim. É sustentável? Não é sustentável. Fugiu das expectativas? Também não fugiu das expectativas. O agro cresceu bem, cresceu em 2 dígitos. O que explica esse forte crescimento? De um lado, uma base de comparação mais estreita, o pessoal vai lembrar que ano passado, principalmente na safra de verão, né, porque a gente colhe ali no primeiro trimestre, tivemos quebras, principalmente na região centro-oeste, e então a base de comparação já era mais estreita, né? Esse ano é justamente o oposto. A gente está colhendo uma safra de grãos recorde, com grande destaque naturalmente para a soja, apesar do atraso ali no plantio, ainda assim, né, para os números do primeiro trimestre, foi um volume muito grande que foi colhido, nas palavras do IBGE, que foi produzido. Resultado disso, tivemos um crescimento de 2 dígitos de atividades agropecuárias. Surgiram algumas perguntas como, já dá para ver o impacto ali no problema dos frangos? Não dá para ver esse impacto, porque os números que foram divulgados se referem ao primeiro trimestre. E o problema que nós vimos com os frangos, devido ali à gripe aviária, naquele caso, em Montenegro, Rio Grande do Sul, aconteceu no mês de maio. Isso, se tiver algum reflexo no PIB, só vai surgir no PIB do segundo trimestre, que será divulgado pelo IBGE somente na passagem de agosto para setembro desse ano. Vamos aguardar isso aí, né? Felipe, a CNA também, ela fala desse desempenho aí do setor, né? Que pode não correr para a próxima safra, né? Eles colocaram aí incertezas globais, clima também, juros altos, né? Falta de investimentos aí que podem afetar. E na sua avaliação, isso também coloca em risco a balança comercial, a gente colocando aí tudo esses fatores?
Então vamos lá, né? Se a gente for olhar para a balança comercial, por exemplo, os números divulgados agora há pouco, você vai ter tanto a parte que é o valor exportado quanto o volume exportado. O volume é aquela coisa mais física mesmo, né? Sei lá, qualquer tonelada de carne de frango que foi exportada em determinado período. Já o valor, você vai combinar esse volume com o preço, né? O preço médio dessa exportação. E aí vai depender, quando a gente for olhar ali para esse ano, o que, que a gente está observando, né? E tudo isso em dólar, tá? Balança comercial sempre em dólar. O que, que nós temos observado? E, provavelmente a gente vai ter ali uma balança comercial com folga ali no universo agro, tá? Mas isso vem muito mais do volume do que de preço. Tem algumas commodities que estão operando com preços em patamares elevados, acho que o café é o grande destaque, mas outras commodities, principalmente se for olhar a cotação em dólar, esse patamar não está tão elevado assim. Eu acho que o destaque para a nossa conversa aqui vale justamente para a soja, que teve um grande destaque nos números do PIB do primeiro trimestre. Quando a gente olha lá para frente agora, para o próximo ciclo, ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Então, a gente ainda não jogou nem a primeira sementinha no solo, né? Ainda está no processo de aquisição de todos os insumos de produção, estamos aguardando os mapas climáticos, ok. No entanto, provavelmente a gente não vai ter no primeiro trimestre lá de 2026 um crescimento de 2 dígitos. Por quê? Ora, o ponto de partida vai ser uma base muito mais larga. Nós estamos falando de uma safra recorde. Olha que a gente adoraria, né? De repente, pensando em macro para o Brasil, que a gente quebrasse esse recorde já no ano que vem. Mas não é assim que a coisa funciona. Você não vai fazer safra recorde todo santo ano. Não é assim que a banda toca. Muita coisa tem que dar certo para que você quebre um recorde. Esse ano, muita coisa tem dado certo. Isso vai se repetir ano que vem? Não necessariamente, mas como eu comentei, a gente não jogou ainda nem a primeira sementinha no solo. Né, Felipe, em relação à balança comercial de maio, divulgada há pouco, né, superávit aí de 7,24 bilhões de dólares, resultado menor aí, né, comparado com o mesmo mês do ano passado. Estava vendo aqui em relação ao comércio equilibrado com os Estados Unidos, não é? Diante de tudo aquilo que a gente colocou aqui do tarifaço dos Estados Unidos. Como é que você avalia esse resultado aí? A gente está com superávit, mas em relação ao mês, né, menor do que do ano passado. Pois é, né? Então tinha duas grandes questões estavam sendo aguardadas ali para ver o que aconteceria a partir dos números divulgados agora há pouco, né? De um lado, toda essa turbulência no comércio internacional, isso afetou a balança comercial aqui no Brasil? Em termos de volume, não. Em termos de preço, sim. Então, toda essa turbulência no mercado internacional tem criado um ambiente, né, para reduzir a pressão sobre as cotações das commodities. Isso vale desde para commodities minerais e metálicas, commodities energéticas, como o petróleo, mas também vale, naturalmente, em menor intensidade para as commodities agropecuárias. Tá? Mas, em termos de volume, aquilo que se refere a comércio internacional, Estados Unidos, nós não vimos ali grande diferença. Segunda questão que estava chamando a atenção mês de maio, gripe aviária. E aí? Agora, com os números em cima da mesa, o que aconteceu com o volume, o valor, né, exportado de carne de frango, né? Aqui estou falando de todo o conjunto, tá? Carne, miudezas, e de fato registrou uma contração, tá? No valor exportado. O valor exportado contraiu, se eu puder arredondar, 13%. Ou seja, se a gente puder atribuir, ao menos em parte, essa contração a toda a dinâmica da gripe aviária, eu acho super razoável fazer essa ligação, dado que a gente vinha registrando valores e volumes recordes na exportação de carne e frango até abril. Sim, as exportações do setor sentiram impacto devido à crise aviária. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pela análise da semana aqui com a gente, né? Assuntos densos aí que a gente tem que seguir aguardando, né, os próximos resultados. Muito obrigada pela análise mais uma vez e até semana que vem. Eu que agradeço, Simone. Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos. Obrigada para você também. Tchau, tchau.